No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo para arrebatar. Curva sua cabeça um momento. Pai Celestial, te adoramos na beleza da tua santidade e na grandeza do teu poder. Que as tuas santas mãos estejam estendidas desde já para abençoar cada vida e falar a cada coração. Cada um aqui traz consigo uma necessidade e que tu és poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Que cada mente e coração se abra, Senhor, para dar um espaço que só pertence ao Deus vivo. Que às vezes nós tomamos a frente, mas, Senhor, ocupa esse espaço. Mais de Ti, menos de nós. Verdade, Deus. Tu crescendo e nós diminuindo. E que somente Tu apareça. Toma a direção, o controle de tudo que há de ser feito. No poderoso nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podes assentar um tempo? Vamos chamar o irmão David daqui a pouquinho. Vou fazer um momento de oração ali, então daqui a pouco ele vem. Uma das necessidades maior que a alma tem é Deus. Deus é insubstituível para a alma. E Deus tem provido uma maneira pela qual Ele mesmo possa chegar-se ao homem e então o homem chegar-se a Deus. Nós somos ensinados pela palavra para atentarmos para aquilo que não se vê. Não temos que atentar para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Amém. Quando atentamos para aquilo que não se vê, então nós estamos a caminho de ver o invisível, o impossível de Deus. Aleluia. Só que há muita barreira até esse processo se concluir na vida da pessoa. Porque o ser humano carrega bagagem de toda a natureza. E ao chegar-se a Deus, deve haver um desbloqueio. Porque a mente natural vai lutar. Porque ela quer ocupar o lugar de Deus. Esse ego quer ocupar o lugar. Ele violou este direito no jardim do Éden. E desde então, luta para sobreviver de forma independente. Mas Deus diz que de forma independente o homem não vive. Deus o criou e o fez para ser dependente do seu Criador, do seu Senhor. Amém, Deus. E quando o homem passa a querer viver de forma independente, ele perdeu o rumo, ele perdeu a direção, ele errou o alvo, e ele vai viver para si mesmo. Ele gritará por socorro na hora de um aperto, de uma dificuldade, porque Deus não se tornou o centro.
o objetivo, a causa maior de tudo. E o pior ainda é que nós consentimos e concordamos e nos acostumamos a viver independente de Deus. Mas Deus, sabendo que essa natureza rebelde do homem o levaria e o levará à morte, Deus então provê um escape pelo qual o homem possa se livrar dele mesmo. Aleluia. É de nós mesmos que nós temos que nos livrar. Verdade, Deus. Sendo que a maior necessidade da alma é Deus, não apenas alguma coisa de Deus. Chegará uma hora na experiência cristã, minha e tua, isso ainda não aconteceu. Tem sucedido, mas em medidas pequenas. Quando o Espírito Santo te puxa a uma rendição mais profunda. Como falamos outro dia aqui, Deus dizendo para George Miller: ora mais do que tu estás orando. Senhor, eu sou um homem de oração, mas passa a orar mais do que tu oras. Então ele teve experiências que ele nunca pensou que teria, e mais de 50.000 orações respondidas. A maior necessidade da alma é Deus, então. Isso é um fator predominante na vida de um mortal. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o início, é o meio, é o fim. Ele inicia e ele conclui com aquilo que é obra dele, com aqueles redimíveis. E Deus se encarrega então de trabalhar na tua vida. Deus trará numa hora apropriada, no tempo apropriado. Deus romperá o véu, revelará aquele acesso, aquela conferência com Ele. Aleluia. É ali que a tua alma então encontrará satisfação maior. Graças a Deus. É véu adentro, é uma conferência com Deus, é um acesso à própria presença. Glória a Jesus. Moisés presenciou os anjos do Senhor, mas ele disse: mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua face agora. Além de me ouvir essa oração, de seguida, mostra-me a tua glória, Senhor. Quero ver a tua face. Deus, de forma teofânica, claro, manifestou a ele. É o desejo da alma conhecer Ele. Amém. Agora, na encarnação do Verbo, na encarnação da palavra, a acessibilidade é maior agora. Ele, como o nosso precursor, abriu caminho, véu adentro, e convida cada um: é aqui. Ninguém vem, ó Pai. Ninguém vem, ó Pai, se não for por mim agora. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que dá acesso. Irmão, essa é uma das obras mais preciosas do cristão. Nos tornarmos a semelhança dele. A realidade que está dentro de Cristo agora, nele habita toda a plenitude da divindade, nele se encontra todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, ele tem nome que está acima de todo nome. Ele possui todo o poder no céu e na terra. Agora vem compartilhar Oh, glória a Jesus. com seus redimidos. Aleluia. Nós somos mendigos. Mendigos.
como o filho mais velho, irmão do filho pródigo, é o filho pródigo, irmão dele. Tu não dá nem no cabrito para mim fazer uma festa com meus amigos? Meu filho, eu não acredito. Tudo é teu. Estou preocupado com um cabrito? Tu tem mais um cabrito. Tudo é teu. Amém. Às vezes nós não somos sensíveis para perceber a herança da graça, as riquezas inescrutáveis de Cristo, a suprema grandeza do seu poder. Irmão, Cristo é tão pouco desfrutado. Recebemos tão pouco, não por culpa dele. Sem fé é possível agradar a Deus. A fé opera através do amor. Nós precisamos ter a experiência de que Deus nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí você se olha, não vê mérito, não vê graça, não vê nada em você. Mas Deus não vai dar para você se Ele vê algo em você. Ele vai dar para você justamente aquela maneira que Ele proveu para você ter. Ninguém é merecedor. Nós somos necessitados. Amém. Amém? O Mandeville já terminou de orar. Ele pediu uns minutinhos, né? Nós vamos ouvir então o Mandeville esta noite. Fazer a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos. E abençoar o Mandeville também, viu? Essa é a nossa maior necessidade. Deus. A diferença, como falamos, de Israel para outras nações foi Deus. Tirando Deus de Israel, irmãos, era uma nação pagã, caída, cativa. A diferença na igreja de Cristo é o Espírito Santo que faz a diferença, né? Não são os bons pregadores, os bons cantores, não. Isso aí o mundo está cheio. É o Espírito Santo. Amém. Não estou a falar nem questão de uma manifestação do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo. E Ele manifesta como Ele quer. Desde que seja Ele centrado. Cristo é o centro. Cristo é o nosso foco. Glória a Jesus. Nenhuma igreja vai prosseguir sem Cristo. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro não abandonou a igreja. Mas quando o homem vive independente, eu volto, ele vive para si mesmo. E quando vive para si, a maiores das tragédias. Nós temos que vencer esse caos, essa tragédia, como indivíduos, como cada um em particular. Qual a medida que eu desfruto da realidade de Deus na minha vida? Qual a medida? É em um culto apenas quando venho? É um final de semana? Deve haver uma medida de Cristo em nossa vida, que permaneça, que perdure. Quando eles receberem o Espírito Santo, aquela presença divina do Espírito na vida deles, Jerusalém foi sacudida. Aquela cidade não pôde mais ser a mesma. Depois que 120 receberam aquele poder sobrenatural, aquelas línguas de fogo sobre cada um deles, depois 3.000 almas para Cristo, você poderia respirar o Espírito Santo ali naquele dia, porque havia algo permeando. Os anjos desceram em Jerusalém quando o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo veio, irmão, anjos foram enviados para tirar apóstolos da prisão. Irmão, tudo toma forma, o céu desce naquela hora. Uma coisa é até ir até o céu, outra é até o céu descer até você. A provisão celestial. Eu peço que você creia de todo o coração
que você pode ter aquilo que o céu tem para você. Amém. Cada promessa é reservada do celeiro celestial. Glória a Jesus. Chuva abarrotada, meus irmãos. Ouça a palavra que o pai disse àquele filho mais velho: tudo é teu, meu filho. Aleluia. Paulo diz em Coríntios 3: tudo é vosso. Tudo já é vosso. Maravilha. Foi pago já. Maravilhoso, Pai. Foi dado, é dádiva. Aleluia. É uma dádiva, é um dom divino. Verdade, meu Pai. Deus abriu o caminho. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de ninguém, para que ninguém se glorie. Verdade, meu Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Como é maravilhoso quando Deus se torna real na vida de alguém. Glória a Jesus. Aquilo se torna impactante, motivador, dinâmico. Aquilo cria uma outra atmosfera na mente da pessoa. Glória a Jesus. Aleluia. Você vai respirando o Espírito Santo. Oh, Ele no aleluia. teu interior, te nutrindo no teu interior. E aquela fonte se rompe e rios de águas vivas começam a fluir. Quem é que não deseja isso? Eu te digo que Ele prometeu isso. Há um jorrar de uma fonte divina. Amém. Não tem, nunca vai secar esta fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Mas tal grau, como eu considero essa promessa de Deus? Por que eu não estou tendo esse maior êxito, vamos assim dizer? Porque essa sensibilidade, porque se Ele prometeu, eu creio que no coração de cada eleito, de uns tempos para cá, com toda luta e dificuldade, aquela fome, aquela sede não morreu. Ainda há vidas desejando, aceitando os desafios desta era modernista e sodomita. Ainda há aqueles e aquelas que se desprenderam da casca laodiceana. Amém. E Deus está se tornando real. Oh, glória a Deus. Deus está se tornando manifesto. Aleluia. Deus está querendo se identificar com o seu povo. Glória a Jesus. No meio da tua luta, na tua dificuldade, na tua fraqueza, nas tuas derrotas, é ali que Ele quer centralizar a presença, o seu trono naquele lugar, naquele espaço que é dele. Oh, maravilhoso Deus. Irmão, que isso se torne realidade. Que haja vida desejosa dessa realidade do céu. Não esgotou esse tempo de pregaçãozinha, esgotou esse tempo de manivelamento, bombeando. Vou tentar mais uma vez, vamos ver agora como é que. Não aceite isso. Toma Deus em sua palavra. Deus te prometeu. Deveria haver uma expectativa aqui hoje. Hoje eu queria ver o Deus de milagre operar. Hoje queremos ver um Deus que batiza com o Espírito Santo. Mas a expectativa é: terminando o culto eu vou para casa comer, dormir, estou cansado. Onde está Deus? Esse é um reflexo geral no Brasil e no mundo. Vamos mudar esses conceitos e que o Espírito Santo traga essa realidade. Ô irmão, Isaías não pôde mais ser a mesma pessoa quando ele viu a glória de Deus, os serafins, as brasas vivas, a coluna do templo tremer. O encontro com Deus que marcará o resto da vida da pessoa. Isto vai vir um dia para vocês. Amém. Virá um dia de uma forma enfática, concisa, evidenciada, manifestada, que não deixará uma margem de dúvida ou engano. Então, como está o teu coração esta noite? Qual o grau da tua sede e fome por essa presença? Porque serão fartos. Pelo amor de Deus, você vem desse pequenininho espaço aí para ele. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, dá para render?
dá para render. Não te preocupe com solução de problema. Deus pode solucionar o teu problema hoje, amanhã tem mais 50, tá? Ele pode solucionar os 50, depois tem mais 1000. Você nunca será livre de problema. Antes de você nascer já estava cheio de problema. Você vai morrer, vai ficar muito problema ainda. Viva o teu momento com Deus. Amém. O teu encontro com Deus. A tua realidade com Deus. A igreja do Senhor precisa disso. Mas por que não rende esse pequenino espaço? O Levi pode vir. Rende esse pequenino espaço. Nós iremos ver a glória do Senhor se evidenciar. Quem que não quer a realidade de Deus? A realidade de Deus se expressando até você. Que ele jorre um jato de luz na tua mente. E esse jato de luz desça até o teu coração. Para que você saia um dia dizendo: eu encontrei, eu recebi, eu tenho esta realidade. É a maior necessidade da alma. Não é de mais uma pregação, um ensino, é do próprio Deus. Nós já ouvimos demais. Não é que nós vamos parar de ouvir, irmão. Mas quando ouvir, depois de receber, terá um efeito muito maravilhoso. Até a expressão dizer: Jesus causa uma explosão. A tua alma se regozija, porque está identificada com Ele. Ele se derramou em ti. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Falamos já sobre isso, né? Rende esse pequenino espaço, só isso. Amém, Jesus, amém. Ele se encarrega de ampliar. Amém. E ainda Deus atenta para o desejo do teu coração. Oh, aleluia. A graça ainda faz isso. Glória a Jesus. Deus ainda te presenteia. Deus ainda te galardoa. Aleluia. Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos nós. Porventura não nos dará todas outras coisas? Se Ele deu a maior dádiva, Cristo, não nos dará as inferiores? Claro, irmãos, Ele é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Nele não há sombra de variação, nele não há mancha alguma. Ele é a perfeição das perfeições, é o absoluto, é Senhor. Renda esse espaço da tua vida. Renda. Aleluia. Quando Ele estará trazendo a palavra. Tivemos um companheirismo muito bom ali em Brasília, não só Brasília, né? Desde que nos encontramos com o Levi, né? E eu sei que cada pregador que prega é para beneficiar o povo, ajudar o povo. Caso contrário, é melhor comer pipoca, né? Vem para ajudar o povo. Cada pregador não vem para expor seu conhecimento, seu intelecto, não. Vem para apresentar Cristo e a igreja certificada. Tivemos um companheirismo muito precioso, por onde tivemos, pelo tempo que eu saí com ele, né? Enfim, fomos ricamente abençoados e a igreja também é abençoada, né? Quando vem aqui, soma mais para nós aqui, né? Somos abençoados, sempre será bem-vindo em nome de Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Abençoe vocês. Por mim, podia continuar com essa delícia. Quando a palavra vem assim, vai pegando aquele fogo. Agora, eu já vou um pouco mais devagar, não tenho, né? Mas que Deus esteja com vocês, como tem estado, né? É um prazer para nós estarmos aqui. Dar saudações ali, meu pai, que ele estaria vindo aqui, estar com vocês. E realmente tivemos um tempo maravilhoso com o pastor Aristides. Vamos participar de uma reunião lá, depois tivemos um culto especial no final. E Deus se manifestou. E hoje, chegando aqui, ele disse para mim que ia estar em casa.
E eu cheguei, não vi o carro, buzinei, nada. Aí dali a pouco eu vi ele chegando. Eu falei, mas ué? Eu disse, não, fui ali ver a netinha. Não tinha visto ela hoje. Mas é assim, o meu pai também, depois que nasceu os netos, né? Ele começou a babar. Aí fica ali em volta, aquela coisa toda. Veio meu filho, cadê o Miguel? Entendeu? Já está bem acompanhada, né? Parece que tem uma coisa que liga, né? Eles já se identificam, a turminha do barulho, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Então, eu vou tentar, ver se eu termino antes da meia-noite. Tem alguns pregadores que eles ligam o carro, engatam a primeira, aceleram, soltam a embreagem e já estão em 220 por hora. Tem outros que vão 5, 10, 15, assim, devagarinho. Gostaria de convidar vocês a se colocar em pé e abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do livro 20, Lucas capítulo 15, versículo 20 até o 24. E levantando-se, foi para o seu pai. Isso aqui é Jesus contando a parábola do filho pródigo. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Pode fechar suas Bíblias, fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença em mais de 2 ou 3 pessoas, e esse culto ele foi aberto em Teu nome, e nós viemos aqui para falar de Ti, para ouvir de Ti, para adorar o Senhor. E nós viemos com dificuldades, com necessidades. Nós não somos perfeitos. Nós olhamos para o Senhor como a nossa perfeição e nós dependemos de Ti. Tanto eu que estou aqui falando, quanto os meus irmãos que estão ouvindo. O profeta que o Senhor enviou disse que nós precisamos todos sermos ungidos, para que a Tua palavra ela não seja algo morto e sem vida, mas que produza aquilo que ela foi lançada a ser produzido. Eu peço que o Senhor abençoe este culto, que o Senhor envie os Teus anjos e a Tua presença em nosso meio. O Senhor sabe o que cada coração precisa ouvir, então guia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço. Amém. Pode ser sentado. Eu vou falar a respeito de um tema. Eu estava comentando com o pastor, eu pensei em falar a respeito de um assunto, mas desde ontem, principalmente,
me veio tem vindo mais fortemente sobre esse assunto que nós vamos estar falando hoje, e eu creio que é Deus que está direcionando. Ele sabe, irmãos, a tua necessidade. Deus conhece aquilo que você está passando, e muitas vezes nós estamos em paz na superfície, mas lá no profundo existem guerras, ou existem tempestades que elas vão acontecendo. Mas Deus sabe acalmar as tempestades. Ele sabe trazer a paz para o coração. E Deus poderia usar anjos, né? Poderia usar o seu poder, mas Ele usa pessoas. Ele usa você. Quantas vezes a tua palavra ela não serviu de estímulo, de ajuda para alguém, uma irmã, uma amiga, palavra da mãe para uma filha, para um filho, de um filho para um pai, para uma mãe. Quantas vezes Deus usa pessoas? Amém? Amém. E nós vamos estar falando hoje sobre um tema, eu intitularia assim: voltando para casa. Voltando para casa. Talvez seja um pouco diferente, estranho, né? Cada um tem um jeito de abordar a palavra de Deus. Mas vocês façam igual o meu irmão Maxwell ele fazia. Nós somos em 6 filhos, e quando nós éramos pequenos, o meu pai reunia os 6 filhos, e ele pegava uma panela e colocava dentro dessa panela ali uns 2, 3 litros de leite, colocava Toddy, Nescau, açúcar, pegava um pão caseiro inteiro e picava dentro daquela panela, fazia uma papa de pão. Aí ele colocava os filhos tudo sentado em volta, e tinha uns que gostavam, outros não gostavam muito. E aí, sabe o que meu pai pegava uma colher e falava assim: abre a boca, menino. E era eu, o Robson, era um por um assim. E às vezes tinha uns que não gostavam muito, ou não estavam de muito bom humor aquele dia, daí ao invés de abrir a boca, ficava assim, ó. E aí via a colher com a papa, corria aqui, e ele: abre a boca, menino. Aí ele falou assim: eu quero ver quem é que tem a boca maior. Quem é que consegue pegar a colher? Eu vou encher bem cheio. Eu abri um pouco, mas não muito. Daí o Robson, que é o segundo, abriu também. Mas o Maxwell abriu a boca, que nós ficamos tudo olhando para aquele tamanho de boca que ele abriu. E entrou a colher inteira cheia lá dentro. E o Naxon, né, que era o outro depois, embirrado assim, fez um biquinho assim. E meu pai ficou bravo com ele. Falou assim: faz igual o Maxwell, rapaz, abre essa boca aí. E nós ficamos, eu e o Robson olhando, falando assim: mas que bocão, hein, Maxwell? Nós não sabíamos que o nosso irmão tinha aquele tamanho de boca. Aí você fala assim: mas por que você está falando isso, irmão? Porque assim, ó, Deus ele vem com uma colher cheia para hoje, para ontem, vai vir para amanhã. E às vezes nós estamos com a boquinha ali em forma de bico. Assim. Aí ele vem com a bênção que você precisa para hoje. Mas você está com a boca assim meia, né? Aí escorre, sai fora, a comida vai fora. Então vocês fazem igual assim: a colher maior, o de hoje é minha, Jesus. Amém? É engraçado, né? Só de eu lembrar eu começo a querer rir. Mas são experiências, né? E o irmão Brana diz bem assim, que um pregador ele deve pregar a partir das suas experiências, né? Irmãos, existe no mundo acadêmico, científico, existem 3 perguntas que até hoje a ciência não conseguiu responder. Existem muitas que ela não respondeu.
e que nem vai responder. Mas essas 3 perguntas, ela não consegue responder desde a época da antiguidade. E qual é essas perguntas? Olha só. Quem nós somos? É uma pergunta que a ciência não responde. Da onde nós viemos? A ciência não sabe da onde que nós viemos. Para onde que nós vamos depois? Quem nós somos? Da onde nós viemos? E para onde nós vamos? E o irmão Brana, ele diz que essas 3 perguntas, elas são respondidas na palavra de Deus. A Bíblia que eu e você carregamos, ela diz que eu e você somos filhos de Deus. Amém. Quem nós somos? Filhos de Deus. Da onde nós viemos? O profeta diz: os filhos de Deus vieram de Deus. E para onde que nós vamos? Os filhos de Deus que vieram de Deus voltam para Deus. Então, mais do que nunca, qual é a nossa posição hoje aqui, como filhos de Deus? Se o reino deste mundo não era o reino do nosso reino, isso mostra que esse reino que está aqui embaixo, ele também não é o nosso reino. Que a casa que você mora, seja proprietário ou alugada, ela não é tua. Que o carro que você dirige, seja teu ou financiado ou emprestado, ele não é teu. A roupa que você veste, ela também não faz parte do teu reino. Isso mostra que nós, os filhos de Deus, nós somos estrangeiros e nós somos peregrinos. Aí o profeta, ele ensina também, ele mesmo faz uma pergunta e ele responde: mas qual é o propósito então de nós estarmos aqui? Qual é o propósito? O irmão Brana, ele diz que o propósito é para que a palavra de Deus fosse testada, para que a palavra de Deus fosse provada, ela fosse submetida ao teste. Aí você pensa assim: peraí, mas se Deus queria provar a palavra dele, testar ela, por que eu tive que nascer? Porque um filho de Deus é a palavra de Deus manifestada. E a palavra que foi colocada a teste é eu e você. Nós, como palavra expressada de Deus, manifestando nesse mundo a palavra dele, somos testados. Nós somos provados. E Deus, irmãos, talvez você pense assim: mas esse mundo jaz do maligno. Esse mundo não é o meu reino. Esse mundo é o reino de Satanás. Aqui nesse mundo existem filhos de Deus e filhos do diabo. Deus, ele não poderia, irmão Nevi, simplesmente com um estalo de um dedo dele, ou com um pensamento, ou num piscar de olho, ele destruir todas as coisas, ele simplesmente tirar da existência o universo, os céus, os anjos, todos, e recriar no segundo seguinte, todo mundo de novo perfeitinho. Vocês acham que Deus poderia fazer isso ou não? Poder ele tem. E por que ele não faz? Imagina o seguinte: que ali está o proprietário de uma grande obra, um prédio,
um condomínio. Mas os executores daquela obra danificaram tudo. Fizeram tudo de qualquer maneira. Aquele proprietário, sendo riquíssimo, ele poderia simplesmente aniquilar. Assim, não, arranca tudo e vamos começar do zero outra vez. É isso daí que Deus poderia fazer. Mas por que ele não faz? Acontece que aquele proprietário daquela obra, lá no meio daquele condomínio, daquela obra estragada, ele tem pedaços dele lá. Ele tem filhos dele lá. Então ele não pode simplesmente apagar a si mesmo da existência e começar de novo, como se não tivesse, porque ele não vai perder a si mesmo. E quando eu e você chegamos ao nível de sermos um com a palavra de Deus e manifestar essa palavra, quem é a palavra? Ele é a palavra. E o irmão Brana diz que esta noiva, nós, chegaríamos a ser tão parecidos com Jesus, que nós seríamos confundidos com o próprio Jesus. Mas se Deus ele não perderia os seus filhos, por que ele não perderia? Porque eu e você carregamos, irmãos, dentro de nós uma sementinha divina, uma sementinha que é um pedacinho dele. Ele não pode destruir esse mundo sem ele antes recolher você daqui. Ele não pode simplesmente vir e aniquilar sem que você tenha encontrado de volta o lugar aonde você pertence. E quando nós falamos isso, não se trata do lugar a que pertencemos aqui embaixo. Não é aqui embaixo. Como talvez eu já tenha falado outras vezes, vocês também devem ter ouvido de outros pregadores ou do vosso pastor, Deus, ele, antes que ele falasse, ele tinha os seus pensamentos. E o pensamento, o irmão Brana também chama de atributos de Deus. Acontece o seguinte, que Deus sendo imutável, sendo a palavra dele também imutável, os pensamentos desse Deus, eles são imutáveis. Se o pensamento de Deus variasse, se os atributos dele, eles mudassem, então, consequentemente, a palavra dele também iria mudar. Ela não seria imutável, ela mudaria. Mas, nós estávamos aonde? O irmão Brana ensina que nós estávamos dentro de Deus, como atributos dele. Então, nós fomos expressados, nós fomos lançados para fora. Nós fomos falados pelas palavras, pela boca de Deus e viemos à existência. Ou seja, é um pensamento que foi expressado. Os irmãos estão acompanhando, né? Amém. Isso é um tema bem comum, né? Que nós conhecemos apenas para formar uma base. E o que aconteceu? O que acontecia no céu? Ali no céu, irmãos, estava aquele grande Deus com os seus anjos que lhe adoravam. Mas de repente, ele expressou algo que estava na mente dele antes mesmo de ele criar os anjos, antes de ele criar qualquer coisa. E o que é que ele expressou? Ele criou o homem e a mulher. E ele criou o homem e a mulher primeiro em espírito. Essa pessoa que está me ouvindo agora através do sentido da audição, dentro desse corpo de carne, aonde você habita, foi esse espírito que foi criado. Porque o irmão Brana, ele diz que quando Deus criou o homem,
Ele criou o homem macho e fêmea, criou o homem espírito. Ele não tinha criado o corpo do homem. E quando ele fez Adão, ele criou todos os espíritos dos homens. Qual é a tua idade? Não é nem 20, nem 30, nem 60, nem 10. A idade da alma, a idade da pessoa, do espírito. Você foi criado, segundo o profeta, junto com Adão, em espírito. E você foi criado macho e fêmea. Ou seja, para cada espírito masculino há um correspondente feminino. Para cada companheiro, para cada homem, há uma companheira. E vice-versa. Assim Deus fez. Depois, bem depois, Deus colocou o homem no corpo. Mas olha só, quando Deus ele criou o homem em espírito, o irmão Brana diz que você, eu, nós fomos o terceiro homem criado. Como o terceiro homem criado, irmão Levi? Porque ele diz que Deus, aquele grande espírito, ele tinha a forma da imagem de um homem, mas ele condescendeu e diminuiu e se expressou através de um logos, a coluna de fogo. E o irmão Brana diz que aquela coluna de fogo, dentro dela, ela tem a forma e a imagem de um homem. E ele diz que quando Deus criou Adão, ele criou como uma coluna de fogo, como um espírito, com a imagem de um homem, ainda em espírito, mas a imagem. E quando esse espírito, filho, ele foi manifestado pela boca de Deus, o que aconteceu no céu? Aconteceu no céu uma guerra por uma herança, uma guerra por posição, uma guerra por adoração. Por quê? O irmão Brana diz que quando Deus criou Lúcifer, ele fez Lúcifer com todos os poderes, menos o poder de criar. Em outras palavras, Lúcifer ele era poderoso, ele é poderoso, mas ele foi criado, castrado. Ele não podia gerar um filho, ele não podia criar. Lúcifer não podia ter a sua própria igreja para lhe adorar, embora fosse criado com muito poder. E o que era Lúcifer no céu? Lúcifer ele era como o mordomo do céu, como o chefe do coral de anjos, diz o profeta. Era ele que governava os céus abaixo de Deus. Era ele que dirigia as adorações a Deus, até o dia que se achou iniquidade nele. Mas que iniquidade? O que aconteceu com Lúcifer, se ele era o maioral? Nunca, em nenhum lugar das Escrituras, a Bíblia chama os anjos de filhos. Ela não chama os anjos de filhos, por quê? Porque eles não são filhos. E se você tomar, eu fiz um levantamento do ano 64 até 65 das mensagens do profeta, e durante todo o tempo em que ele prega, ele usa por 282 vezes a palavra genes, gene. Mas apenas em 64 e em 65 que ele usa a palavra gene, de genética, por 22 vezes ligado ao gene de Deus. 5 vezes ele usa em 64 e 17 vezes ele prega sobre isso em 65. E das 17 vezes que ele prega em 65 sobre isso, 14 vezes ele prega sobre isso nos últimos 5 sermões antes dele morrer. É como se Deus, através do profeta,
estivesse querendo mandar uma mensagem para os genes dele, de que se você tem o gene de Deus em você, você faz parte dele, e você faz parte dele não é agora que você está manifestado, mas você faz parte porque ele pegou um pedacinho dele e colocou dentro de você. Mas o que aconteceu no céu? Aquele mordomo, ele viu ser criado no céu o quê? O Filho. Ele viu ser manifestado ali no céu quem? Adão e Eva. O espírito de Adão, macho e fêmea. E aquele espírito, ele não foi criado anjo. Aquele espírito, ele não foi criado servo. Aquele espírito foi criado filho. Em uma casa, quem é o maior? O funcionário ou o filho? O servo ou o filho? Você pode ter 1000 funcionários, e aqueles funcionários podem te render um bom dinheiro, mas entre 1000 funcionários e um filho, quem que você escolhe? Se tiver que salvar em um momento de perigo, quem que o teu coração ou o teu sentimento escolhe? O filho. E para quem vai toda a tua herança? Para quem que vai todo o teu tesouro? Se você é um rei e você se assenta num trono, quando você tem um filho, quem é que vai assentar no teu trono? É o filho. E Lúcifer, quando eu e você, quando os filhos de Deus foram criados, ele simplesmente contemplou a alvorada do nascer da família real no céu. E ele não fazia parte dessa família. Era uma outra classe de seres, muito acima dos anjos, muito superior aos anjos. Era a imagem e semelhança do Criador. E o que nós esperamos e já vimos acontecer no ministério do profeta, da palavra falada, a palavra que cria, já é uma pequena demonstração de que aquilo que foi vedado a Lúcifer, ele é prometido para nós. Nós não fomos criados castrados, mas nós fomos criados participantes do mesmo poder criador que nos criou. Amém. E o que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer, ele se rebelou. Ele queria um trono, e aquele trono não era para ele, aquele trono era para nós. Amém. E o que Deus fez? Deus continuou a sua criação. E ele continuou, e o propósito dele era colocar esse espírito que ele havia criado, a imagem e semelhança, em corpo de carne. Ele criou um universo, ele criou uma terra, ele criou um mundo, e ele ali colocou, fez um corpo e colocou Adão ali dentro. Depois ele tirou de Adão Eva. E o que acontecia? O que tinha acontecido no céu? O irmão Brana diz que Lúcifer, ele declarou guerra a Deus, e ele levou o céu a uma guerra, e ele perdeu a guerra, e ele foi lançado aqui embaixo. E quando ele foi lançado aqui embaixo, aquela guerra que tinha começado no céu caiu sobre os filhos de Deus, que ele tinha colocado aqui embaixo. O que significa isso? Olha só. Imagina o seguinte: eu estou aqui com meu filho, e ali em casa, vamos dizer que vem o assaltante. Ele entra na minha casa e ele tenta roubar, tenta assaltar, e ele não consegue. Eu pego o camarada, eu dou uma coça nele, dou uma sova nele, que ele sai dali com o lombo ardido, com raiva. E aquele camarada, ele fica lá rodeando a casa. Aí ele identifica assim: aquele magrelo ali é o filho daquele que me deu uma surra. Não consegui fazer nada com o pai, mas eu vou pegar aquele filho dele e vou acabar com aquele filho. O que aconteceu?
Lúcifer, ele perdeu a guerra. Ele foi expulso. Quando ele caiu aqui embaixo, nessa dimensão, ele encontrou os filhos de Deus manifestados em uma forma menor do que a dos anjos, em carne, desfrutando do jardim do Éden. Aí o que Lúcifer fez? Não consegui bater no pai, agora eu vou pegar os filhos. Aí eu pergunto para você, em quem é que mais dói o golpe? Para um pai ou para uma mãe? Em si mesmo ou no seu filho? Se alguém tiver que golpear, você prefere que aquela pessoa golpeie você ou machuque o teu filho? Lúcifer, ele trouxe a guerra para os filhos de Deus. E ele conseguiu, irmãos, enganar Eva e fazer com que Eva e Adão, eles perdessem a glória da qual eles estavam revestidos. E não era uma glória pequena, era uma glória divina. Porque assim como Deus era Deus nos céus, e é Deus lá, Adão e Eva, eles eram deuses aqui na terra. Eles dominavam aqui como se estivessem treinando para dominar uma eternidade. E eles perderam aquilo. Adão e Eva perderam. O irmão Brando, inclusive, ele chega a dizer que Adão aqui embaixo estava continuando a obra da criação de seu pai. E quando eles perderam aquilo, o que aconteceu? Eles romperam o laço que eles tinham com Deus. Eles perderam a conexão que eles tinham com Deus. Eles saíram fora do seu habitat. Eles saíram fora do lugar onde Deus havia colocado eles. E quando você lê ali em Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus criou a terra. E depois de ele criar o habitat, ele criou os animais para a terra. Primeiro ele criou a água. E depois que ele criou a água, ele criou os animais aquáticos. Ele fez a expansão e os animais que voam. Ou seja, primeiro veio o habitat, ele criou o lugar, e depois ele colocou aquela população de criaturas daquele tipo de habitat. Mas quando você chega no versículo 26, você vê que Deus, ele não criou um habitat para o homem. Ele não havia feito nada em específico para o homem. Ele simplesmente disse: façamos o homem, façamos. Aí quando nós vemos o que o pecado fez com Adão e Eva, que foi cortar o homem da presença de Deus, arrancar o homem da presença de Deus, cortar a conexão entre o homem e Deus. Quando nós vemos isso que aconteceu, aí nós podemos entender que o habitat do homem não era a terra, não era a água, não era o mar, não era o ar. O habitat do homem era Deus. Ou seja, Lúcifer conseguiu arrancar o homem do habitat dele. O habitat de um filho de Deus é na presença do seu pai. E o que aconteceu então? Se você vai e tira um peixe fora da água, ele morre. Se você tira aquele animal fora do seu habitat e não recria outro habitat para ele, ele morre. Se você traz um pinguim ou um urso polar para cá, ele morre. Se você leva os animais aqui fora do seu habitat, e o que aconteceu com o homem fora do seu habitat? Ele começou a morrer. E havia na viração do dia, chegava ali por volta das 6 horas da tarde, antes do homem ter caído, todos os dias Deus fazia com o homem isso que o pastor Aristides foi fazer hoje com a netinha dele. Deus, ele descia lá no jardim do Éden, na forma da coluna de fogo, e ele
falava assim: eu vou ver lá o que meu filho fez hoje. Aí Adão tinha trabalhado, porque ele trabalhava no Jardim do Éden. E aí ele chegava lá, aquele momento do final da tarde, ele já esperava o pai dele vindo, para ele ter aquele momento de companheirismo. Aí chegava aquela coluna de fogo perto de Adão, perto de Eva. Como que vocês estão, meus filhos? Como que passaram o dia? E eles conversavam, e eles tinham aquele momento maravilhoso com o pai e os filhos. E por certo eles perguntavam: o senhor gostou? Eu mandei aquela árvore ficar naquele lugar, eu mudei isso daqui. E eles tinham um companheirismo entre pai e filho. Mas o pecado, ele chegou e fez o quê? Cortou isso. E o irmão Brana, ele diz que hoje, cada ser humano descendente de Adão e Eva, quando vai chegando por volta do final do dia, no finalzinho do dia que o sol está para se pôr, vem no coração do homem, da mulher, uma pequena tristeza. O irmão Brana chama de pequena melancolia. Porque aquele horário, naquele momento, eu e você, assim como Adão, fomos criados para que, se não tivesse havido a queda, e nós estivéssemos aqui manifestados, era naquele horário que a coluna de fogo desceria, para ela ter um companheirismo do dia conosco. Cultos todos os dias com a coluna de fogo. Mas fomos cortados daquilo. E então naquele momento a tua alma, que foi criada lá atrás, ela sente saudade daquele companheirismo com Ele, que ela não pode mais desfrutar. Ela sente saudade daquilo. E você, se você parar ao final da tarde, você sente aquela pequena tristeza. E o irmão Brana diz: e vem um desejo de orar. Porque a oração é um canal dado de comunhão. Vem um desejo de você falar um pouquinho com Ele. Porque você foi criado para que naquele momento você estivesse falando com Ele. Aí aquele inimigo, o diabo, quando ele olhou, Adão e Eva haviam pecado. Você pode imaginar ele, talvez ele estivesse ali esfregando as mãos e esperando o momento em que Deus desceria. Deus desceria para fazer o que aquele dia? Para cumprir a sua palavra. O dia que vocês pecarem, nesse dia morrerão. O diabo não tinha conseguido vencer a Deus, mas ele havia vencido os filhos de Deus, aqui embaixo. Então ele estava esperando para ver aquele Deus descer e cometer homicídio, ou como se diria, um infanticídio. Um pai matando seus filhos. E Deus teria que matar Adão e Eva, porque eles haviam pecado. Mas o diabo não conhecia alguns atributos de Deus. Ele havia adorado a Deus por milhões de anos, bilhões de anos, mas ele não conhecia alguns atributos. E quando aquela coluna de fogo desceu, e ele encontrou os filhos em pecado. Quando os anjos pecaram, o que ele fez? Varreu eles do céu. Mas e um filho? Um filho, ele não deixa de ser filho, porque ele erra, porque ele cai. Mesmo errado, mesmo caindo, ele ainda continua a ser filho e continua a ser amado do seu pai, da sua mãe. Quando ele olhou a condição dos filhos, o que ele fez? Ele procurou na criação um animal que mais parecesse com a essência do que ele é: amor.
E ele matou esse animal e ele cobriu os seus filhos com a morte de um inocente, para que ele não tivesse que matar os seus filhos. E eu posso imaginar o diabo naquela hora, vendo Deus matando aquele cordeiro e tirando a pele dele para vestir Adão e Eva. O diabo abrindo a boca: o quê? Ele não vai matar os filhos dele? Ele disse que se pecasse, matava. Eu já fiz eles pecar. E ele não vai matar? O diabo não conhecia o atributo do perdão. Ele não tinha o poder de ser pai. Ele não sabia o que é a relação e a intimidade e a comunhão e o sentimento que um pai tem por um filho. Se ele soubesse, ele saberia que não adiantaria trazer um pecado no Éden, porque o pai encontraria uma maneira de contornar aquilo para não perder os seus filhos. E Deus, aí esses dias alguém me perguntou assim: mas Deus não poderia simplesmente ter matado o diabo? Ou simplesmente nem ter criado ele, sabendo que ele ia aprontar? Uma outra característica do nosso Pai é que ele não é covarde. Ele não tem medo, irmãos. Deus não tem medo. Ele sabia o que o diabo ia fazer, ele sabia o que ia acontecer com o ser humano, mas ele acredita e ele conhece o poder que ele tem. Aleluia. E ele olhou para tudo aquilo e ele não ficou com medo, porque ele olhou no final e ele viu todos de volta. Glória a Deus. Ele viu todos seguros. Ele falou assim: não tenho medo de você, diabo. Deus não corre de uma luta. E ele odeia covardes. Tanto que os covardes é o primeiro para os lagos de fogo. Se você olhar em Apocalipse, é os covardes. Por quê? Porque ele não é covarde. Ele não teve medo. Não pode vir o pecado. Ele não tem medo do pecado. Ele não tem medo do que ia acontecer.